Por ser homossexual, não, porque o mercado que eu trabalho é um mercado que adere melhor até aos homossexuais. Eu sinto que existe até parte de preconceito dos homossexuais com os heterossexuais no campo onde eu trabalho, que é o campo da moda e cenografia. Por ser negro, nem tanto também, nada que tenha sido muito mais. Nada que tenha realmente vale a pena eu parar para pensar e falar, não, isso foi um caso de preconceito. Mais preconceito realmente mesmo no mercado da moda é entre os gays com os próprios gays, né, pelos estereótipos. Não tanto nesse rótulo que os próprios gays colocam em relação à sociedade, né? Não, não sofri nenhum desse tipo. Que eu me lembre, não. Dentro também não? Dentro de casa, sim. Como é que foi isso? Você podia contar? Dentro de casa, eu sou o filho mais novo de 3 irmãos, né? São 3 homens. E o meu irmão do meio, ele tinha um sério problema quanto à minha sexualidade. Eu sempre fui muito bem resolvido, né? Porque sou de uma família que é muito espiritualizada, que enxerga o homossexualismo de uma forma espiritual mesmo. Então, para os meus pais foi muito natural. Na verdade, a minha mãe que foi pontuando mesmo que ela sentia que existia uma homossexualidade latente. E ela deixou eu muito livre, né? Na verdade, eu demorei para me assumir para mim mesmo. E depois de um tempo, já chegando na puberdade, os meus pais tiveram uma conversa bem clara, que falaram, eu levei uma garota para casa, apresentei como minha namorada, e a minha mãe disse que era muito mais interessante eu falar a verdade para ela, que ela sentia que eu não ia ser hétero. Que ela sabia que existia uma outra coisa ali. Eu demorei um pouco para aceitar, mas acabei confessando isso. Na verdade, não teve uma confissão, assim, não teve tipo, olha, sou homossexual. Até mesmo porque ela me induziu a não contar, porque eu lembro que de uma conversa que nós tivemos, que ela falou, olha, um filho heterossexual não precisa chegar para o pai e para a mãe e assumir a sua heterossexualidade. Então, um filho homo também não precisa. Então, ela me disse isso e eu já entendi, tipo, não vou ter essa necessidade de... E foi natural. E esse irmão também começou a entender natural, a gente tem uma relação sadia. Não teve nada que realmente, tipo, eu falasse para você, olha, nos parâmetros normais do que é um preconceito visto pela classe homo, pela classe LGBT, eu não vivi isso na visão LGBT, eu não vivi, em momento algum. Você não é Sim, por quê? justamente por causa disso. Eu acho que os gays, hoje em dia, não generalizando, né, que eu tenho alguns amigos e conheço alguns pensadores, né, que têm um senso ideológico um pouco diferente da grande maioria que se manifesta hoje, mas eu sinto um pouco nos gays contemporâneos um grande teor machista, né? Hoje em dia se tem que seguir um estereótipo gay. Ou você faz um gênero ou você faz outro dentro daqueles nichos, né? Os gays que são mais afeminados andam com os gays mais afeminados, os trans andam mais com os trans, os gays que cultivam mais essa coisa corpo e tudo mais andam mais... Eu estou sentindo que tá sendo cada vez mais dividido isso, né? E a gente vê alguns blogs que dividem isso e existem nomenclaturas, né? Os Barbies, os ursos, os poc-pocs, e está cada vez ficando isso mais nítido. E hoje em dia, eu ouvi uma vez, eu estava almoçando e tinha um grupo de amigos numa mesa do lado, que eu creio que eram gays, e eles estavam falando sobre relacionamento. E aí teve um que falou, pra mim, a beleza está na masculinidade. Aí o outro concordou. A beleza realmente está na masculinidade. Então isso tem um teor muito grande de machismo, né? Então, ou seja, eles estão bebendo do veneno que eles próprios criticam, né?
Hoje o gay tem que ser masculino, para ele ser aceito entre os círculos de gay, nem entre a sociedade. Ele tem que ser masculino, ele tem que ter uma postura masculina, ele tem que não aparentar. Até nos sites de relacionamentos, né, os aplicativos, a frase que sempre é campeã é fora do meio, não curto afetados. E sinto que na verdade, isso tinha que ser abrangente, né? Na verdade, eu acredito numa sociedade que adere às pessoas de uma forma homogênea. Sou contra qualquer tipo de cota. Eu acho que você não tem que diferenciar. O preconceito já começa aí. Você está diferenciando uma classe por opção ou vocação sexual, né? Pela cor da tonalidade da pele, por tanto de melanina que ela tem ou não, ela tem menos oportunidade ou não. Eu acho que as gays, negros e as classes mais menos favorecidas, na verdade, têm que ser aderida, né? Ela tem que ter a mesma dificuldade, tem que existir para todo mundo. E eu acho que ninguém tem mérito nenhum por ser gay, ninguém tem mérito nenhum por ser negro, ninguém tem mérito nenhum por ser pobre. Eu acho que a sociedade já tinha que ser mais pluralizada do que individual, do jeito que está sendo. E isso acontece já nas próprias minorias. É que eu acho que, na verdade, a classe, né, o universo GLBT, ele é um universo que faz muito mais barulho do que toma atitude, eu sinto hoje. Eu não sou ativista, sou um pouco fora do meio, porque eu não sinto uma verdade nessa manifestação, né? Eu nunca fui a parada gay, eu não entendo o que se manifesta ali. Eu acho que teve, sim, algum nível de manifestação que deve ter sido diluído e se perdeu ao longo do tempo. O que eu ouço falar, e quando eu passo no meio, porque eu tenho alguma atividade a fazer na região onde ela está acontecendo, é muito sexo, muita droga e uma manifestação que realmente não tem um fundamento. E aí eu acho que pega símbolos que não deveriam ser pegos, como, por exemplo, se pegar símbolos católicos. Não sou católico, sou praticamente um ateu, estou cada vez mais descobrindo isso, mas eu acho que você não precisa pegar um símbolo e marginalizar ele mesmo, deixar ele de uma forma para atingir, sabe, uma parcela de pessoas que eu acho que talvez não seja dessa forma que você manifesta. Pegar um símbolo como Jesus Cristo e colocar ele de uma forma que vai agredir pessoas que não precisam. Que aí sim surge o preconceito, se alimenta. Se alimenta o preconceito porque você está colocando ele de uma forma... Você está querendo resolver de uma forma que é preconceituosa. Você está pagando preconceito com preconceito. Porque não são só os católicos que são preconceituosos. Não são só os evangélicos que são preconceituosos. E no próprio meio gay tem preconceito. Então eu acho que a forma de manifestação está errônea. Eu acho que tem que ter mais movimentos artísticos, tem que fazer sim as pessoas pensarem, usar da arte de uma outra forma, como já está sendo usada por vários outros meios, mas não dessa forma que é colocar a goela abaixo da sociedade, pegando ícones e deturpando mesmo, né? Dando aos felicianos da vida o que eles querem. Porque, para mim, o Feliciano justamente quer isso, ele quer ibope. Então, ele vai lá e mexe, né, no vespeiro que vai causar, que é um vespeiro, e aí as pessoas mordem a isca, né? Começam a ter atitudes onde você degrine religiões, achando que aquela pessoa vai ser atingida, mas, na verdade, você está causando popularidade para ele. Porque, quer queira, quer não, representa 11% da população, né? O meio GLBT. Então, temos aí toda a outra fatia, que é uma fatia grande, um pouco mais silenciosa. Então, há 11% que se fala muito, que se faz algazarra, que se faz muito barulho, que poderia ter uma força diferente nesse barulho, com todo o outro restante da população que vai dentro daquilo que é trago para ele, é trazido para eles, né? As comunicações de massa
trazem daquela forma, né? O travesti que se vestiu de Jesus, manifestações com um Cristo na genital, tudo mais, não tem essa necessidade. Por mais que você não acredite, você tem que respeitar o clero das outras pessoas, os dogmas que elas acreditam. Não faz parte da minha ideologia também não acredito em Cristo, mas por que eu vou denegrir a imagem que a minha avó tem do homossexual? Né? Se ela acha que o homossexual todos são como a minha postura. E aí ela começa a ver isso nas mídias, né, na rede de massa, ela vai achar que é isso mesmo, que eu sou o diferencial e que todo mundo faz aquilo. Mas não, na verdade tem milhares de outras pessoas com pensamento e ideologias parecidas com as minhas. Só que o que traz é o que a gente coloca que é maior, que eu acho que é a forma que está sendo mostrada. Obrigado. Só isso? Só isso. Então tá bom. Aliás, porque eu te fiz 2 perguntas, você Falei responde. Olha, falou tudo que eu queria.